Adriana, Agora seja ótimo. muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos que já estão aqui com a gente, né? Aos pontuais. Isso. Adriana, eu estava contando para eles, né, que nós nos conhecemos por meio do LinkedIn, que nos identificamos e de vez em quando a gente troca algumas ideias. Você me convidou em outro momento para fazer uma live, foi muito legal. E agora o convite retornou, né? Então, você é que é a minha convidada hoje. E eu tenho certeza que com toda a sua bagagem, com toda a sua forma e clareza de passar não apenas ideias, mas muito conhecimento e experiência, hoje vai ser um bate-papo muito legal. Estou muito feliz, muito grata pelo convite e deixo aqui até a propaganda, que quem quiser assistir a sua live é fácil de ser encontrada no meu canal Adriana Lombardo Coach no YouTube. Tem aqui também no Instagram, no IGTV, mas no YouTube talvez seja mais fácil de localizar. Até porque tem tradução, tem tudo. Sim, que legal. E aí, gente, vamos botando o coraçãozinho aí, vamos mandando aviãozinho, que é para as pessoas realmente participarem. Eu quero que vocês se sintam absolutamente à vontade para fazerem perguntas, observações. Afinal de contas, esse bate-papo só tem sentido se ele realmente fizer sentido para vocês que estão nos assistindo, né? Então, o título dele, do nosso bate-papo, e na verdade todo o tema é voltado para planejamento, que parece um assunto muito antigo, uma ferramenta utilizada há tanto e tanto tempo, e de repente a gente vem falar de novo de planejamento, mas não bastasse o tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo bem mais corrido, mais agitado. Eu não vou antecipar muita coisa que a Adriana vai trazer para a gente. Não bastasse tudo isso, o fato é que essa ferramenta, ela não é algo que a gente vê usualmente as pessoas utilizando. A gente percebe, sobretudo quem trabalha com processos de coaching, porque sim, planejamento estratégico é um dos pilares, né, que sustentam o processo de coaching. Eu e a Adriana, nós trabalhamos também em organizações e nós percebemos que boa vontade não falta, interesse não falta, mas por vezes ainda há dificuldade em se bem utilizar o planejamento. Adriana, tempos atuais, mundo VUCA, que a gente precisa sempre falar um pouquinho dele. Eu adoro falar sobre isso porque eu acho que é muito representativo e de repente esse VUCA já está virando buddy. Eu não estou falando, eu estou aqui falando como brasileira, no português, pegando o acrônimo, né, para ficar muito claro. São acrônimos, gente, o VUCA e o BUNNY. E eles trazem muita coisa que nos desperta a atenção e ajuda a entender o processo pelo qual estamos passando. Adriana, fala pra gente sobre isso. Bom, você já começou colocando aí para o pessoal, né, um tema bem intrigante que às vezes nem todo mundo sabe muito a respeito, né? Mas o termo VUCA, ele começou há muito tempo atrás, ele veio do inglês, significando um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Ele começou a ser falado sobre isso até na época da Guerra Fria, né, no exército utilizando. Depois surgiram livros, eu recomendo aquele livro Líderes Fazem o Futuro, mas apesar de tudo, né, agora durante esse período da pandemia, as pessoas começaram a migrar para um outro termo, né, que é um termo que começou a ser falado pelo Jamais Cacho, né, que é considerado a evolução natural do mundo VUCA. Então ele fala que o B, né, o B bright, ou anxious, non-linear, incomprehensible, que é o frágil, ansioso, não linear, incompreensível,
que a gente precisa lidar. Então, a pandemia mostrou isso para a gente, mostrou o quanto nós estamos conectados. Muito, eu falo, né, sou como coach transcultural de cultura, e a pandemia trouxe esse lado transcultural, de mostrar que algumas questões perpassam todos os países e que podem afetar todas as pessoas, inclusive ao mesmo tempo, que a pandemia mostrou muito isso, né? Então, assim, a fragilidade que era sentida em um país era sentida em outro. A ansiedade para ver se isso tudo termina também né, acontece em todos os lugares. A não linearidade, a incompreensibilidade, inclusive julgamentos que a gente faz em cima disso tudo, né? Quantos chineses andam por aí constrangidos, até sendo culpados, taxados, que fizeram isso até de propósito. Então, que criaram a pandemia, que criaram um vírus. Então, um monte, às vezes a pessoa por desconhecimento, por incompreensão do processo, até criam esses julgamentos e preconceitos, né, contra algumas culturas. Mas isso a gente precisa entender o processo, o tempo, até para conseguir trabalhar melhor as estratégias, o nosso planejamento dentro desse mundo, seja VUCA, seja BANI, né? Agora a gente está mais para BANI do que VUCA, mas a gente conseguir trabalhar isso, os governantes precisam desenvolver as soft skills tão necessárias, né? Essas competências que a gente precisa ter para conseguir lidar com todo esse processo, que você sabe, né, que foi gestora durante muito tempo, tem o trabalho do gestor e tem o trabalho do líder. Então, o líder ele precisa conseguir entender essa dinâmica para ele conseguir também fazer uma boa prospecção estratégica e um bom planejamento estratégico. E aí talvez eu esteja correndo, indo depressa demais com os conceitos, né, que são muitos, mas a prospecção estratégica é quando a gente tenta trabalhar uma visão de futuro, e no planejamento estratégico é quando a gente tenta, né, olhar para o curto, para o médio, para o longo prazo e começar a traçar os nossos planos a partir dessa visão de futuro. Isso. Legal, Adriana. E eu vou pegar, então, agora alguns conceitos que tu trouxeste para tentar sintetizar e ver se fica bem claro para todo mundo do que a gente está falando. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, gente, mais uma vez eu vou dizer, a gente não pode pensar somente nas organizações. A gente pensa nas organizações, mas a gente precisa pensar no planejamento pessoal e profissional que nós traçamos, né? Então, nós temos ambições, temos sonhos, estamos no início do ano. Ainda podemos considerar início do ano. Entretanto, a gente já deveria estar trabalhando o nosso planejamento. Mas se não começou, também sem problemas. Eu sempre digo que o momento em que você desperta para a mudança é um momento único. E o mais importante é que ele exista, né? Então, se você até agora não pensou, achou que a sua vida não precisava de planejamento, então eu vou provocar em você uma reflexão sobre isso. E planejamento necessariamente não precisa ser aquela coisa, como é que eu vou falar, carregada de assim como se fosse algo pesado. Não é para ser dessa maneira. A Adriana trouxe alguns conceitos e dentre eles, para que a gente faz planejamento? Porque a gente tem uma visão, a gente quer alcançar essa visão, quer chegar em algum lugar. Então, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa empresa, na organização em que mesmo não sendo dono, a gente é membro da organização. Então, é importante que a gente saiba onde a gente quer chegar. Eu sempre digo que deixa a vida me levar, é muito legal para a gente sambar. Mas para a gente viver no dia a dia, a gente precisa levar a vida. E aí o planejamento vem, então, nos ajudando a ordenar algumas coisas. Que coisas são essas? As estratégias que vão me levar ao alcance da minha visão. E a partir das estratégias, as ações que eu preciso desenvolver. Isso de uma maneira simplificada, obviamente. E a Adriana traz uma experiência muito legal a esse respeito, porque
a gente está falando aqui dentro de uma cultura do Brasil, chamemos assim, né? Dentro da nossa cultura aqui. A Adriana, com essa cultura, já morou em diversos outros países. Diferente de viajar, o que já é um pouco lidar com outras culturas, e não existe cultura melhor ou pior, só diferente. Isso já é muito legal, mas a Adriana está vivendo atualmente na Jamaica e já viveu em outros países. Então, Adriana, antes da gente aprofundar mais no planejamento, eu queria que ficasse assim bem claro para mim e para todo mundo. Planejamento é algo que é muito diferente de um país para o outro, de uma cultura para outra. As dificuldades em trabalhar um planejamento, elas existem em todos os lugares? Ou isso é um probleminha mais nosso? Não, eu acho até que o Brasil, comparado com a Jamaica, está muito à frente. A gente, nessa questão de planejamento, é acostumado a trabalhar com planejamento em diversos setores. O setor de saúde trabalha muito bem em planejamento, até num sistema logístico, né? Por exemplo, de chegada de remédio, de distribuição. Recentemente, mesmo com a pandemia, o sistema de saúde tinha que trabalhar para ter vacinas, para não ter desperdício. Então, isso envolve um tanto de planejamento. Na área educacional, também, eu dei um exemplo pequeno da saúde, mas na área educacional tem outros, né? Um plano, é preciso fazer um plano de aula, é preciso fazer um plano curricular, um projeto curricular para o aluno, se o aluno é um tipo regular ou se o aluno tem uma necessidade especial, às vezes é preciso fazer um planejamento diferente. Nas organizações também a gente trabalha com planejamento em todos os departamentos. Então vai ter o planejamento do departamento, por exemplo, dos recursos humanos, os indicadores dos recursos humanos, mas ao mesmo tempo tem o planejamento também de vários outros setores no governo, né? Tem plano plurianual. Então, o planejamento ele é algo que de fato ele está em voga no Brasil, que se fala no Brasil, que é feito no Brasil. O que às vezes a gente precisa no Brasil é fazer mais bem feito. E aí, eu que trabalhei muito também em empresa, às vezes via, né, o planejamento sendo feito a toque de caixa. Olha, chegou o pedido, tem que entregar o planejamento. Aí todo mundo corria no planejamento que tinha sido feito no ano anterior, dava aquela melhorada ali incremental, enviava, mas uma coisa para cumprir tabela. As pessoas ainda não entendem, eu acho que na profundidade, os benefícios do planejamento. Como é que você pode trabalhar melhor a partir do momento que você planejou e quanto de maturidade você desenvolve a partir do momento que você planeja, a partir do momento que você também monitora aquilo que você planejou e vê se aquilo faz sentido. Porque muitas vezes você vai planejar, mas vai fazer um planejamento equivocado. E aí depois você vai ver que você não planejou bem. Eu não conheço o nosso público aqui, mas isso a gente vê às vezes até numa dona de casa. Às vezes a gente pega e vai fazer uma compra de supermercado, você não planejou bem, aí na hora que você chega em casa, você descobre que quer fazer uma receita, mas não tem aquele ingrediente. Então você vai ter o retrabalho de voltar no supermercado e comprar aquele item que estava faltando. Porque faltou um planejamento simples de pensar às vezes num cardápio da semana, de pensar em que receitas você queria preparar antes de ir para o supermercado. Então, esse é um exemplo de uma vida da dona de casa. Mas a gente sabe que dentro de uma empresa, a gente precisa de trabalhar nisso de uma forma muito ampla e atento a todas as complexidades. Então, vamos levar agora para um ambiente organizacional, numa área de meio ambiente, o drama que a gente está vivendo agora, né? Essas questões relacionadas ao clima. Quantas questões precisam ser trabalhadas, por exemplo, do ponto de vista ambiental? O quanto, por exemplo, a falta de um recurso como a água afeta o meio ambiente, afeta a agricultura, afeta uma variedade imensa de áreas. E por que a prospecção estratégica que eu estava falando antes, ela é tão necessária? Porque a gente aprende a administrar também os riscos.
A partir do momento que a gente faz um pouco de estudos de cenário, por exemplo, que é um dos instrumentos que se usa em prospecção estratégica, você pode avaliar e pensar, o que aconteceria se o cenário fosse num cenário otimista? O que pode acontecer num cenário pessimista? Num cenário que a gente intui realista, porque não dá para saber exatamente quanto de realismo ali, mas aí a partir disso você consegue também lidar melhor com essas questões do mundo VUCA, com a fragilidade, né, também do mundo BANI, porque aí você consegue, percebendo melhor os riscos que você corre, traçar as estratégias mais favoráveis para evitar problemas maiores, né? Então, é muito útil a prospecção de estratégia e planejamento também, se você está trabalhando na área ambiental, se você está trabalhando numa área de evitar desastres, né? Inundações no Brasil, esse tipo de questão. Então, o planejamento, a gente pode levar tanto para esse aspecto simples, né? Que não é que seja, às vezes, um grande problema você voltar no supermercado e comprar mais um item, mas você pode levar para um caso já extremo, que é um caso de desastre, no qual vidas se perdem por falta de planejamento. Às vezes acontece um desastre no Brasil, um morro desabou, teve um desmoronamento, e aí o que acontece? Muitas pessoas falam, mas isso já foi alertado faz tempo, isso já tinha sido dito, e faltou o quê? Faltou o planejamento para conseguir gerenciar aquele risco, trabalhar aquilo e tomar as ações necessárias. Então, por isso que independente do setor e do nível de complexidade do ambiente, é preciso estar muito atento ao planejamento. E aí a sua pergunta era sobre o Brasil, que eu acho que eu respondi, né? Que eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade. E já o que eu vejo aqui na Jamaica é um pouco mais para trás, de desconhecimento até de como começar. Então, algo que eu percebi muito comum, né, no Brasil, você tem filhos, não sei se nossas outras aqui espectadoras têm, mas na escola a gente é acostumada a receber, por exemplo, aquele relatório das crianças, né? Então, vem os desenhos que fizeram, os rabiscos, ou as leituras, né? Tudo que foi feito pela criança. Tem um planejamento que a gente recebe no início do ano, tem aquelas reuniões bimestrais que eles vêm com um portfólio dos trabalhinhos, disso tudo. E aqui, por exemplo, não tem. Você tem uma ideia do planejamento muito rasa e também você não recebe portfólio, você não tem reunião bimestral de acompanhamento e não tem monitoramento. E quando você vai num médico também e pede um relatório, eles não entregam. Então, assim, é uma coisa que permeia vários setores. E até aquele monitoramento básico de toda mãe de criança, né? Que chega na porta de escola e tem aquele bate-papo com a professora, né? Como é que foi hoje? O que é isso? Isso é monitoramento. Como é que meu filho foi hoje? Você está monitorando. Você tem ali dentro de si um planejamento. Eu quero que meu filho atinja isso, né? Na escola. Vamos supor, socialização. Aí você chega na porta da escola e pergunta para a professora, e aí? Como ele socializou bem? Brincou com os coleguinhas? Ou ele comeu? Ele comeu o lanchinho? Ele comeu a fruta? Tudo isso é o quê? Um planejamento e um monitoramento que a gente faz automático. Aqui eu fui tentar fazer isso numa escolinha e falaram assim, nossa, mas você não tem confiança. Ou você confia ou você não confia. Você deixou o filho aqui, para que todo dia que você quer perguntar? Então, na percepção deles, eu era a mãe xereta, que queria ficar ali me intrometendo, ou que não confiava na instituição. Então, depende muito. E os médicos também, você pede um relatório para eles, eles falam, tá bom, depois eu te dou. Ou tem uma outra questão aqui, se você pedir um relatório, algo da consulta, eles querem cobrar adicional, porque vão usar um tempo extra para produzir aquele relatório. Algo que a gente normalmente não faz. Então, todos os meus clientes de coaching, no âmbito do coaching, todos eles recebem relatório. Todos eles trabalham com um planejamento, com o que eles querem atingir, e todos eles recebem relatórios. Tem os relatórios por sessão, tem os relatórios que eles recebem a cada final de ciclo. Então, se eles fazem 12 sessões, no final das 12 sessões tem uma avaliação daquele período. Aqui não há, aqui não tem essa cultura
de relatório, aqui não tem essa cultura de monitoramento, o que mostra que de país para país vai ter um desafio diferente no campo do planejamento. Adriana, muito legal essas coisas todas que tu trouxeste. E bastante gente foi entrando, né, enquanto tu estavas falando. A maioria das pessoas aqui que está entrando é empreendedora, né? Eu estou vendo mais meninas, não sei se tem menino. Ah, tem sim, tem o Roosevelt aqui. Perdoe-me, Roosevelt. Né? Talvez tenha algum outro. Carlinha, linda você. E a Rosa colocou, enquanto você falava, algo que planejamento é essencial. A Rosa é uma empreendedora, ela trabalha, ela tem escritório de contabilidade, mas é daquelas que não sossega, não para, tem visão, vai, planeja, conquista. Então, evidentemente, ela vivencia tudo isso. E aí, um pouquinho trazendo a gente para colocar quem entrou agora atualizado, nós estamos falando de planejamento, sempre tratando as questões culturais, tratando a finalidade do planejamento, tratando elementos essenciais como a visão, e você saber para que está fazendo um planejamento e por que está fazendo um planejamento também. E aí a Adriana trouxe outros elementos que a gente pode traduzir como, quando você está fazendo um planejamento, você não pode simplesmente fazer aquilo de uma forma metódica, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecer ainda muito em organizações do tipo, hoje vamos sentar para fazer o planejamento. E então, como vamos alcançar essa meta? E você tem na mesma hora que colocar, e o que acontece na prática? Você acaba repetindo as mesmas coisas, inclusive que já não deram certo. Porque as mesmas coisas que deram certo não significa que vão dar certo de novo. E aquelas que já não deram certo, elas precisam ser ainda melhor analisadas. Afinal de contas, não deram certo. E aí a gente traduz, digamos assim, né, o que a Adriana trouxe como a necessidade de acompanhamento, né, do planejamento. Ela falou muito bem da questão da execução. Um planejamento precisa ser bem pensado, bem feito, mas ele precisa ser executado. Porque senão, gente, não vai servir de nada. Aliás, eu diria a vocês, foi perda de tempo. Então, ele precisa de tudo isso. Durante a sua elaboração, ela também trouxe isso em exemplos. Você precisa olhar não apenas para a visão, mas para como você pode alcançar aqueles resultados, considerando possíveis obstáculos e considerando a questão interna e a questão externa. Por exemplo, em uma organização, fatores dentro da organização que são internos e fatores fora da organização. A exemplo do governo, da economia, da pandemia, de tantos fatores que existem, das fortes chuvas, né, e de uma série de outras coisas. E quando você está fazendo o seu planejamento pessoal, ele também passa por isso. Você vai olhar para tudo que está fora, para os fatores externos, e você vai olhar para os fatores internos. Como é que está o seu nível de conhecimento, como é que está o desenvolvimento das suas habilidades, para você alcançar aquilo que você quer. Que tipo de obstáculo você pode enfrentar? Você é casada, por exemplo, está num relacionamento ou casado, e para desenvolver mais conhecimento e habilidade, você quer fazer cursos e vai ter que fazer esses cursos à noite, como é que vai ficar essa aceitação dentro da sua casa? Isso pode ser algo que vai fortalecer ou algo que vai dificultar, como se fosse um obstáculo na sua vida. Então, tanto para organizações como para você, é preciso que verifique tudo isso e mensure os resultados, mensure o que está acontecendo, que a gente costuma chamar de PDCA. Não adianta planejar e executar. Está dando certo? Não está dando certo? O que eu faço diante disso? O que eu intensifico? O que eu corrijo?
o que eu largo de mão e substituo, o que eu vou buscar de totalmente novo. Adriana, será que eu consegui trazer as tuas palavras para algo mais, digamos assim, voltado à terminologia do planejamento? É, por aí mesmo. Muito bom. E aí, então, Adriana, eu queria que tu falasse um pouquinho desse acompanhamento que a gente usualmente chama de PDCA, né? Uma das formas. Gente, para quem gosta de ferramentas, vamos lá, vamos ajudar. Quando a gente está medindo, né, Adriana, oportunidades, ameaças e tal, a gente está falando na matriz de SWOT, a famosa matriz fofa, né? Acho que a maioria já conhece, quem não conhece já fica aqui com a dica para buscar um pouquinho mais. Ela pode ser aplicada de inúmeras formas. E a gente também fala do PDCA, que é justamente essa checagem, né? E essa possibilidade de correção junto com a ação. É isso, Adriana? É isso mesmo, né? Eu acho também que é importante a gente tentar, independente do ambiente cultural que você tiver, você tentar encontrar saídas, ou seja, estratégias para conseguir lidar com aqueles desafios. Então, quando eu falei para você sobre desafios aqui na Jamaica, como, por exemplo, a obtenção, às vezes, de um relatório acadêmico, Sim. Que saída eu posso ter? Eu posso ter a saída de reclamar e dizer que eles não têm, ou eu posso encontrar a saída de produzir um relatório. Então, por exemplo, algo que eu fiz aqui pelo meu filho diante dessa questão foi, se eles não produzem um relatório, eu vou produzir. Eu produzi um relatório, eu avaliei os ganhos dele, por exemplo, em diversas áreas, e levei para a escola, levei para especialistas e pedi a checagem. Eu falei, na sua percepção, é isso daqui mesmo que eu relatei? Então, às vezes, é muito mais fácil para a pessoa pegar um documento pronto, que foi elaborado por uma outra pessoa e dizer, sim, eu acho que você deveria acrescentar isso, isso e isso. Não, isso aqui eu acho que poderia mudar. Às vezes a pessoa tem mais essa facilidade do que a facilidade de criar, de iniciar com alguma coisa. Então, quando você estava falando também de planejamento dentro das organizações e da mecânica do planejamento nas organizações, que eu até citei o caso das pessoas na última hora tentar pegar o documento anterior e dar aquela melhorada, ou também algo que é muito corriqueiro, é das pessoas colocarem metas demais, objetivos demais, e que às vezes não conseguem cumprir. Então, às vezes, você conseguir colocar menos ações, mas dar foco para elas, isso também é muito importante na hora de produzir resultados. Porque não adianta a gente apresentar uma série de ferramentas, às vezes, para as pessoas, se elas não vão saber como utilizar cada uma. E aí, até tá aqui meu convitinho para quem entrar no meu perfil Adriana Lombardo Coach depois, vai ver vários desses instrumentos, ferramentas de planejamento que a pessoa pode tentar fazer sozinha. Mas é completamente diferente quando tem um mediador que te questiona, que te pergunta, que te provoca a ir mais fundo naquelas reflexões. E aí, sim, né, dentro do âmbito pessoal de cada um, que nem você falou, um que eu citei como planejamento pessoal, é aquela roda da vida, que também é bem internacional, gente em países, né, da América Latina, países dos Estados Unidos, Reino Unido, etc. Todo mundo usa, é clássico essa roda da vida. Então, isso ajuda a pessoa na hora dela montar as metas, porque quando ela vê aquele círculo com vários setores da vida, né, carreira, entretenimento, relacionamento, e ela vai pontuar cada fatia daquela pizza, né, vamos dizer assim, de 0 a 100%, ela vai se autoavaliar. Então, é um momento de avaliação. Como é que estão essas áreas na minha vida? O que está pior? O que está melhor? Né? E aí a gente percebe que, como um pneuzinho de uma bicicleta, a gente, se furar ali o pneu, daqui a pouco tudo degringola. Se a gente deixar alguma área muito sensível, muito abandonada, negligenciada,
isso vai acabar afetando todas as demais áreas. Por isso também é importante o equilíbrio e trabalhar bem o planejamento, seja ele na parte pessoal ou em outra. Você citou aqui, né, o exemplo de alguém que resolve fazer um curso e que impacto que isso vai ter. Então, o planejamento envolve isso às vezes, né? Se eu vou fazer um curso e, por exemplo, eu preciso da parceria, né, do meu marido ou de uma enfermeira para cuidar, às vezes, de um parente doente ou de uma ajudante, de uma assistente técnica, seja o que for, você precisa negociar também com essas pessoas para fazer acontecer. Não adianta você chegar e falar, já me matriculei no curso, segura as pontas, né? Você precisa planejar antes de apresentar as suas metas para aquele ano, suas metas de carreira, combinar com quem precisa combinar, que assim fica muito mais fácil as questões fluírem. E também ter uma noção do tempo que você vai dedicar a cada uma dessas suas tarefas. Sim. Porque esse é um outro problema também. Às vezes a pessoa resolve apostar na carreira e fazer um doutorado, porém ela usa o tempo demais para poder fazer aquele doutorado, entra final de semana, noite adentro e prejudica todas as outras áreas. Então a pessoa aprender também a oferecer, ainda que ela esteja dedicando um pouquinho mais à carreira, mas ela oferecer um tempo de qualidade para a família ou para aquelas pessoas que estão apoiando, faz muita diferença. Às vezes, um profissional está trabalhando e deixa o filho com a mãe, depois da escola, uma coisa assim à tarde. E quando chega do trabalho, a mãe às vezes reclama, ai, estou cansado, hoje foi difícil, etc. Aí o outro pega e reclama também, começa uma discussão. Então, às vezes também você tem que valorizar aquela pessoa que está apoiando Sim. você para que você atinja os seus objetivos. E aí, ao invés de discutir com a mãe, falar assim, ai, sinto muito, eu sou tão grata por tudo que você está fazendo, mas eu quero te contar que você foi um dia desafiador para você, mas eu tive conquistas excelentes hoje. Então, olha isso daqui, né? Vamos celebrar isso e aquilo, muito obrigada. Então, se você não faz isso, se você também começa a minar até aquelas relações que você tem, as pessoas que te apoiam, aí você começa a desestruturar tudo. Enquanto que se você demonstra que você valoriza e que você é grato por aquelas pessoas que estão apoiando você a atingir os seus objetivos, elas vão continuar te apoiando, elas vão continuar querendo fazer, porque ela vê que você também consegue alcançar os resultados. Então, tem muita gente que destrói até as relações, né? E às vezes é uma mãe, às vezes é uma ajudante, então você tem uma ajudante na sua casa, você dá uma gratificaçãozinha para ela de vez em quando. Olha, foi muito bacana essa sua ajuda, porque assim eu consegui pegar mais um cliente, eu fiz mais aquilo e aquilo. E aí você mantém a sua equipe animada e aí você consegue trabalhar, incrementar o seu planejamento e ir mais longe. Sim. Adriane, isso a gente também pode levar para organizações, né? Aproveitando que tem empreendedoras aqui. Então, o que acontece? A gente fala muito da ferramenta da roda da vida, mas Sim. essa ferramenta ela pode ser entendida como avaliação do estado atual em diversas áreas, né? Uma Sim. outra nomenclatura. E a gente pode usar essa mesma avaliação de estado atual para diversas coisas. Exemplo, você quer desenvolver habilidades. Quais são as habilidades necessárias para você chegar onde você quer? Como está a sua avaliação em cada uma delas? Quando você olha isso na ferramenta, isso facilita demais. A visualização Sim. é algo que ajuda muito. E, Diane, numa organização, eu preciso impulsionar as vendas e eu volto toda a minha atenção e muito do meu planejamento para o setor de vendas, né? Para o departamento de vendas, ou para os vendedores diretamente, a depender do tamanho da organização e da forma como está estruturada. Mas, Sim. e as outras áreas da organização, como ficam? Você também pode colocar tudo nessa roda para você medir como está cada uma e o impacto que o impulsionamento que você vai dar em uma área vai acontecer em cada uma das outras. Querem um exemplo prático? Eu impulsiono as vendas. Venda, venda, venda. Mas quem é que faz lá a parte da venda
digamos assim, não é o fechamento da venda propriamente dito, mas a questão do tipo emissão de nota fiscal, transferência do dinheiro, depois quem é que faz a questão da contabilização disso tudo. Gente, todas essas áreas estão envolvidas quando você fala de venda. Então, não dá para falar de venda pensando única e exclusivamente em quem faz a venda. Todas as pessoas da organização, elas precisam estar envolvidas porque elas serão impactadas dentro daquilo que você está impulsionando. Um impacto maior ou menor, mas todas serão impactadas. E se você consegue visualizar isso antecipadamente, não que você vai conseguir visualizar tudo, mas o que você conseguir previamente verificar, isso já vai facilitar. Adriana, eu estou percebendo que está dando eco. Será que tu ainda estás com os dois ligados ou só Não. mesmo? Não, aqui não tem. Eu tô percebendo. Eu não escuto eco, eu não sei se o pessoal que está acompanhando escuta, para mim não tem. Espero que não, porque na gravação vai ficar legal. Olha, a Rosa confirmando, verdade. Mas, Adriana, eu queria te puxar agora para o título, né, da nossa live. Ele fala das turbulências. Então, assim, muita gente chegou no final do ano passado e já estava preparando o seu planejamento, né? Muito legal, se antecipando a esse ano, que na verdade não é nenhuma antecipação você terminar o ano fazendo o planejamento já para o ano seguinte, muito pelo contrário. Porém, de repente a gente começa a ter turbulências, né? Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem a Ômicron, a variante Ômicron. A gente já fica pensando se vai ter variantes lá na frente. A gente está em um ano de eleição, e de eleição em diversos níveis, e não bastasse a política, a politização. Eu não quero entrar em nenhum desses temas específicos, mas são coisas que vêm, algumas você tem noção e outras não consegue saber exatamente como vão se comportar. E aí então fica, como é que a gente faz com um planejamento se de repente, no meio dele, essas turbulências, elas afetam de maneira muito forte? Então, eu acho que uma maneira simples, e assim, eu não gosto, por exemplo, de usar um mesmo instrumento, às vezes, para várias situações. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar roda da vida, eu trabalho geralmente roda da vida com o indivíduo. Se eu vou trabalhar competência, eu uso instrumentos de gestão de competência. Se eu vou trabalhar com a pessoa mesmo usando a roda da vida, mas sem ser para a vida, eu tenho uma outra roda que eu criei, porque é só específica para a carreira. Então, eu gosto de ir elaborando essas coisas. Então, dependendo... Só Adriana, por isso que eu chamei de roda de avaliação de estado atual, né? Porque ela perde as dimensões da vida e ela passa a ter outras coisas. É simplesmente a roda, só para ficar bem claro, tá? Tá. Sim, mas continua. Desculpa, então, me perdi aqui. Repete para mim sua pergunta. Sim, você estava falando que utiliza a roda da vida, e você falou, né? E eu também só utilizo a roda da vida para a questão pessoal, né? Sim, mas qual foi a sua pergunta? Voltada. A minha pergunta foi, fizemos tudo isso, né? Fizemos um planejamento mesmo intenso. A gente começou a olhar para algumas expectativas e aí vem as famosas turbulências, né? Então aí, tá. O que a gente então, eu acho o seguinte, que você tem que trabalhar com o conceito do seu negócio. O que é bom para você se acontecer? Então, você deu um exemplo aqui, que é a questão de eleição. Sim. Então, sem dizer que candidato A, B ou C é melhor, vamos dizer que para você, que o candidato B ganhe, é a melhor da opção.
Isso daí vai gerar para você mais negócios, você vai fechar consultoria com o governo, você já tem ali, vamos supor, alguns profissionais que estão em função gratificada, que já atuam com a sua empresa, e aí não vai ter uma alteração, vamos supor, se o candidato B ganhar. Daí, isso para você é interessante, mas aí você pode fazer um estudo de cenário. Bom, se o candidato B ganhar, o que vai acontecer? O que eu gero a partir daqui? Bom, se o candidato A ganhar, o que provavelmente, aí você vai calcular a probabilidade, o que provavelmente vai acontecer se ele ganhar? O que os cientistas políticos estão falando que provavelmente vai ser a abordagem dele? O que ele começou a dizer que vai fazer, o que ele tem como projeto de governo? Aí você vai começar a ter uma ideia daquilo e você vai pensar, quais são as oportunidades que eu tenho aqui? Quais são os riscos, quais são os desafios, o que eu vou ter que fazer diante dessa situação aqui? Ah, mas agora foi o C. E se for o C que for ganhar, o que vai acontecer? E aí você faz um estudo do quanto cada um pode impactar ou não no crescimento da sua empresa, no desenvolvimento desse trabalho que você realiza. E aí, se você sabe disso, se vamos supor que o candidato C, ele ajuda muito a microempresa. Ele é aquele candidato, você é um microempresário e você quer aquele candidato que apoia a microempresa. Então, você pode ser um influenciador para que o candidato C ganhe, porque você já sabe que ele vai te trazer benefícios. Então, como que você pode influenciar o que você não pode controlar? Você pega e entra em contato com outros microempresários e começa a dizer, olha, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um jantar, um network, uma festa, e começa a articular para que esses outros microempresários percebam que o ganho do candidato C vai beneficiar esse grupo de microempresário, porque ele gosta de apoiar os microempresários, e você sabe que se ganhar o A vai ser uma tragédia. Sabe? Vai aumentar o imposto, vai fazer isso aqui. E o B ele é mediano, então a gente vai passar uns anos ali meio, né, na incerteza do que ele vai fazer. Então, dependendo do cenário, você pode, inclusive, influenciar, se articular, criar redes para que você consiga mudar e construir o seu futuro desejado. Porque aí vem o porquê serve, por que a gente prospecta, por que a gente tenta entender o que num ambiente de incertezas pode acontecer. Por que a gente faz o planejamento estratégico? É para poder conseguir se antecipar aos potenciais desafios, aos potenciais riscos, gerenciar e fazer o melhor para a saúde do nosso negócio, já que você trouxe aqui a questão para o ambiente da pequena empresa. Conforme for cada situação, você vai tratar de um jeito diferente. Muito legal isso, Adriana. Então, a gente busca informações ao máximo para que a gente tenha mais expectativas atendidas em relação àquilo que a gente está planejando. A gente pode atuar, né? E aí, ou seja, a gente pode ser alguém ativo e não apenas passivo em determinadas circunstâncias. Obviamente, cada um avalia a sua, né? Mas a gente pode não ficar sempre numa posição passiva e assumir uma posição ativa. E, apesar de tudo isso, a gente estará sujeito a surpresas, né? A gente já viu de um tempo para cá, ficou muito claro. Aliás, de muito tempo a gente já vê que as coisas andam numa velocidade muito grande. Quando a gente fala do mundo VUCA, quando a gente fala do mundo BANI, não são apenas nomenclaturas. Esses acrônimos são resultados de estudos, de muito estudo, né, para descrever cada fase dessa que a gente está passando. E uma coisa me parece que é certa, Adriana, e aí eu queria escutar de você se você concorda com isso ou não. Se com planejamento nós iremos enfrentar surpresas, sem planejamento é que a gente realmente vai estar absolutamente
nadando sem saber para onde a gente será levado. Sem dúvida. Saber se a onda vai nos levar, ou Sem saber dúvida. se nem vai ter onda e a gente vai ficar parado no meio do oceano. Com certeza. Então, assim, às vezes eu gosto de usar questões bem do nosso dia a dia. Se a gente precisa de viajar e você não olha a previsão meteorológica, o que você vai pôr dentro da sua mala? Você não sabe se vai chover, se vai estar frio, se vai estar sol, para onde que você está viajando. Se você não tem informação, o que você vai colocar na sua mala? Você vai pegar e tacar tudo. Mas não é uma mala bem feita. Então, por quê? Porque não houve nenhum planejamento. Então, você vai sair talvez até carregado de mala, porque você não tem ideia nenhuma do que vem pela frente. Sim. Agora, a partir do momento que você sabe que o seu futuro fica um pouco mais previsível, você, ainda que você saiba que vai ter desafios, você sabe que vai precisar lidar com esses desafios e você vai achar maneiras de lidar com esses desafios. Que nem eu dei esse exemplo de a pessoa que vai fazer um doutorado e que precisa trabalhar com o time, ainda que seja o time familiar, para conseguir atingir aquela meta. Então, se a empresa também ela vem com uma nova diretriz para conseguir fazer um determinado tipo de trabalho, se ela quer trazer uma nova tecnologia, se ela sabe que ninguém conhece aquela tecnologia, então ela vai precisar trabalhar dentro da empresa dela, como você colocou no termo de venda, né? E vamos supor que é uma venda de uma tecnologia. Todas as áreas, elas estão atuando direta ou indiretamente com essa questão daquela venda daquela tecnologia. Mesmo quem está ali no ambiente financeiro e que está ali trabalhando as planilhas, ela tem dados para informar, por exemplo, se aquelas vendas estão sendo boas ou ruins, se aquelas vendas poderiam ser melhoradas. Então, ela tem informações para repassar para um outro departamento. E, por exemplo, num mês que as vendas deram um boom, isso também é importante ser monitorado, ser avaliado e perceber que, de repente, aquilo ali veio de uma ação do departamento de comunicação. E falar, poxa, foi aquela ação do departamento de comunicação que gerou isso daqui. Foi um discurso, foi uma aparição do dirigente na televisão. Então, isso daí você realmente só sabe se os departamentos estiverem conversando entre si. Sim. E algo prejudicial em muitas empresas é que alguns departamentos têm rixa com o outro. Não sei se você já viu isso, né? Muito. Muito. Então, às vezes, olha, sinceramente, eu adoro a empresa, mas eu não falo com RH. Aquele pessoalzinho da TI, não, aquela galera da comunicação. Então, tem muito isso, e só que o fato das pessoas não conversarem umas com as outras, aí elas perdem os dados essenciais ao planejamento. E a gente não consegue se planejar se não tem informação. Não é isso? Certeza. A gente não consegue avaliar. Então, o que acontece? O erro que teve num planejamento, no ano seguinte é repetido. Porque não houve monitoramento, não houve avaliação daquilo, não houve uma conversa interdepartamental para ver se o que funcionou aqui funcionou para o outro também. Sabe? A observação de cada um. Dentro de planejamento, uma das maneiras muito bacanas, inclusive, de sair desse projeto de planejamento que é muito endêmico, muitas vezes você vai fazer o planejamento de uma área tecnológica. E aí eles só o departamento de tecnologia conversa. Sim. E desenha o planejamento só daquela área. Isso daí não é produtivo. Ele é produtivo em um nível. Você pode ter aquela conversa só daquele departamento, mas o ideal é que você, no mínimo, você convide alguém de um outro departamento, faça uma reunião depois que vem um representante de outros departamentos, para trazerem um olhar daqueles departamentos sobre aquilo que você planejou. Sim. Às vezes, acrescentar um cliente externo, um fornecedor ao seu planejamento, isso tudo enriquece o trabalho que vai ser apresentado. Só que um problema que a gente tem no Brasil, que você perguntou, foi uma das suas primeiras questões, é essa questão de deixar para fazer o planejamento no limite do prazo, quando não dá mais. E aí agora você está falando, por exemplo, ainda dá tempo de planejar?
De certa forma, sim, mas algumas empresas já perderam o prazo. Algumas empresas já fizeram o planejamento errado, ou então, ainda que elas tentem corrigir, fica aquela coisa mal feita. E também no Brasil costuma ter muito assim, o tempo de planejar. Ah, olha, a gente vai planejar na semana X. Aí você não fez aquele planejamento adequado, mas você não volta meses depois para refazer o planejamento. Fica daquele jeito. Empurra daquele jeito. E no ano seguinte a coisa se repete. Então, por isso que essa questão também cultural é muito importante, criar dentro das organizações a cultura do planejamento, a cultura do monitoramento, para não deixar para se planejar somente ou no mês de dezembro ou no mês de janeiro. Porque você pode estar ajustando aquela rota o tempo inteiro, deixando anotações, controlando aquilo até o final, que isso é muito comum na engenharia. Eu vi entrar aqui um engenheiro agora há pouco, e isso é muito comum na engenharia, porque o engenheiro tem essa necessidade de controlar o tempo inteiro, ou acompanhar o que ele está fazendo. Então, isso ajuda para que você entenda o planejamento e pense que você pode refazer, você pode adequar, você pode estar sempre acompanhando, né? Tem, por exemplo, aquele programa Microsoft Project, que você pode colocar sua ação prevista, você pode colocar sua ação realizada, você pode colocar os atores que vão trabalhar naquele projeto com você pode alocar horas para aquele planejamento e entender melhor como funcionou diversos tipos de dinâmica. Tem que estar atento, tem que estar com vontade, tem que gostar, né? Tem que gostar disso também. Porque muitas vezes o problema é que as pessoas nem gostam de planejar. Então elas deixam de lado, porque aquilo que eu não gosto de fazer, eu vou deixando de lado, não é assim? Eu acho que é isso mesmo, Adriana. E também, às vezes, as pessoas acham que não gostam porque elas não conhecem verdadeiramente como é o planejamento, né? Que a gente já falou bastante. Mas a nossa live está chegando ao fim, Adriana. Que e pena. Antes disso, eu queria deixar para as pessoas algumas dicas. Eu já, particularmente, eu citaria que diante de todas essas turbulências, né? E eu sempre estou frisando isso porque a gente trouxe no título da nossa live. Diante de todas as turbulências e talvez algumas futuras, que a gente esteja emocionalmente preparado para já lidar com um pouco mais de tranquilidade em relação às providências que a gente precisa tomar, digamos assim, ou as atitudes que a gente precisa tomar, seja na nossa vida pessoal, seja na empresa. E também algo que ficou, acho que a gente trouxe na nossa conversa aqui, a questão que em uma organização, o planejamento, ele precisa considerar todas as áreas, ainda que você, assim, fazendo um paralelo à nossa vida pessoal, todas as áreas, ainda que a necessidade de impulsionamento de uma seja a prioridade para esse ano, até porque a gente veio da pandemia e onde as empresas, muitas, sofreram um grande abalo financeiro. Então, a gente entende muito bem que talvez tenham que voltar mais atenção, mas não pode perder em relação às outras áreas. E ainda, o forte papel da liderança, né? O forte papel da liderança para fazer com que esse planejamento seja executado, porque muitas vezes ele é desacreditado, porque ele não é nem executado e nem revisto. A Rosa está botando Você alguma coisa. Você tocou num ponto importante aqui, Diana, também, da questão emocional das pessoas diante das turbulências, né? Sim. Então, eu também trabalhei durante bastante tempo numa empresa, né, think tank, no setor da agricultura, e assim como você, se aquela plantinha, ela está vulnerável, você tem que aumentar a resistência da plantinha. Sim. Então, do mesmo jeito, a gente nesse mundo bunny, a gente precisa também aprender a fazer o nosso fortalecimento emocional, a trabalhar a nossa vulnerabilidade. Então, quando fala-se também sobre fragilidade, sobre ansiedade, eu tenho visto muito nos meus clientes de coaching, aumento de caso de insônia,
aumento de depressão, Sim. a necessidade também de trabalhar com parcerias com outros profissionais. Então, igual Sim. eu falei da questão de trabalhar mais a coesão interdepartamental, a gente conseguir também criar um vínculo maior entre coach e psicólogo, em vez de ficar, né, discutindo quem tem direito a fazer o quê, né, psicólogo critica coach, coach critica psicólogo. Em vez de fazer isso, entender o papel de cada um para crescimento daquele indivíduo. Então, trazer esses profissionais. Então, às vezes, é preciso que o coach trabalhe junto com um psicólogo e que ele trabalhe junto, às vezes, até com um psiquiatra, porque em casos mais dramáticos, com a questão da pandemia, muitas pessoas estavam trabalhando, mas estavam com filhos em casa, fazendo aula online. A pessoa tinha que estar no home office, mas tinha que estar cuidando do filho pendurado. Às vezes com um parente doente em casa ou com um parente na UTI e tendo que lidar com esse tanto de questão ao mesmo tempo, você se sente completamente ansioso, aí às vezes não consegue dormir, então é afetado. O trabalho também, quando ele entrou para cá, dentro da casa das pessoas, as pessoas passaram a perder a hora, perder o limite. Então, muitos não trabalhavam mais às 8 horas por dia, muitos pararam de fazer as pausas do almoço para poder almoçar. Você sabe que muitos clientes meus começaram a dizer que, Adriana, eu não tenho como fazer pausa se eu tenho reunião no mundo inteiro, com fusos horários diferentes, etc. Como é que eu faço pausa de almoço? Eu viro e falo assim, que você vai fazer pausa por dia. Você vai fazer planejamento por dia. Então, se você, cada dia a reunião está num horário, cada dia, então você vai saber que na segunda-feira você almoça 11h30, na terça vai ser 12h45, na quarta vai ser 1h30, na quinta vai ser 2h, no outro dia você não tem como almoçar, você vai comer um sanduíche 10h30 para aguentar até mais tarde. Porém, é importante fazer o planejamento até das suas pausas. Porque senão a gente aumenta o número de burnout de um dia para o outro e ninguém se sustenta nas organizações. Então, esse mundo bunny, ele cobra muito e cobra de todos. Então, às vezes, aquela pessoa que está ali, né, na linha de frente, ela se sente muito cobrada, mas ela também não sabe o que o diretor está passando, as pressões que o diretor está recebendo, às vezes do governo, de outros stakeholders envolvidos. Então, é muito importante tentar fortalecer as pessoas, ter mais política, né, de gestão de pessoas para esse fortalecimento. As organizações várias, Banco Mundial conheço, porque fui coach deles durante muitos anos. Sei que a FAO também começou a fazer um trabalho muito interessante de dentro da jornada de trabalho entrar uma ginástica laboral, entrar uma música diferente, sabe? Com ações desse tipo, até reloginho dizendo, olha, pausa. Vai dar uma caminhada, vai dar uma respirada, porque isso é fundamental também para manter o nosso cérebro, o nosso neurológico funcionando, respirando. A gente precisa dormir bem, a gente precisa fazer pausa, a gente precisa se nutrir, sabe? Sim. Fazer os acordos. Adriana, eu não consigo sair, então pede alguém que te bata uma vitamina e que traz uma vitamina para você. Mas é importante cuidar do cérebro, senão depois a gente não dá conta de cumprir com essas metas, de fazer planejamento, porque está quebrado. Sem dúvida, a gente volta a falar com tudo isso no equilíbrio. Adriana, nossa horário chegou ao fim. Eu queria só não perder aqui, a Rosa falou planejar ajuda a fluir as ações, sem dúvida. E a Rosa pediu que você repita a ferramenta, uma ferramenta que você citou. Acho que uma ferramenta tecnológica que você citou há pouco. Estudo de cenários? Eu acho que deve ter sido isso que a Rosa pediu, né? E aí depois, Adriana, também, se você quiser botar nos comentários isso, né? Tá. Eu acho que ajuda também, além de falar, ajuda também para as pessoas. Eu também te convido a entrar no meu Instagram, Adriana Lombardo Coach, porque nesse mês de janeiro eu joguei várias ferramentas de planejamento que estão ali à sua disposição. Se você tiver dúvidas sobre o uso dessas ferramentas, pode me mandar a sua dúvida no direct ou no comentário e eu vou ter prazer em responder. Você pode entrar também no meu blog, que é blog.adrianalombardo.com, que tem artigos mais longos
longos, né, que detalham um pouco mais sobre como você fazer o planejamento, e a gente segue em contato, porque vai ser um prazer manter contato com todos vocês que estiveram aqui. Adriana, mais uma vez, o meu muito obrigada pela tua participação, trazendo para a gente toda essa bagagem cultural, toda essa bagagem de coaching, de organização, né? Trazendo isso com muita tranquilidade, pela tua disponibilidade sempre. Rosa, ela disse que você pode perguntar e eu atesto. A Adriana responde quando a gente fala com ela no direct, quando a gente fala com ela nos comentários, sempre muito disponível. Então, Adriana, muito obrigada pela tua contribuição, tá? Muito sucesso e que os planejamentos sejam cada vez mais efetivos, melhores e que a gente consiga, né, fazer com que as turbulências sirvam de alavancas para o nosso fortalecimento e a nossa melhoria, e não algo que possa nos derrubar. Muito obrigada a você também pelo convite maravilhoso, eu adorei estar aqui presente e agradeço ao público que se disponibilizou também a vir nos assistir, nos prestigiar. Isso, um abraço a todos vocês, gente, que estiveram por aqui, né? Um beijo grande e meu muito obrigada.